Vamos aí agora às informações. Primeiro, galera, vamos dar uma passeada na situação do Campeonato Carioca. Essa rodada tá espaçada, os jogos terminam amanhã, mas hoje ainda nós temos dois jogos muito importantes que pode, inclusive, deixar o Flamengo já quase eliminado do Campeonato Carioca, faltando aí 2 rodadas por disputar. Lembrando que na próxima rodada o Flamengo já jogou aquele empate 1 a 1 ali com a Portuguesa, jogo antecipado da 5ª rodada, porque o Flamengo tem a final da Supercopa para fazer com o Corinthians. Só para vocês entenderem, às 5 horas da tarde, a bola começou a rolar entre Madureira e Portuguesa. Inclusive, deixa eu até ver aqui quanto é que tá o jogo. O jogo está 46 minutos do primeiro tempo, está 0 a 0. E aí, qual é a situação? O Nova Iguaçu, o Madureira tá saltando para 7 pontos, tá chegando ao seu 4º jogo. Ele joga em casa com a Portuguesa, o Portuguesa, inclusive, que é a lanterna do grupo do Vasco, tá? Então, o Madureira vencendo esse jogo aí, ele salta para 9, ou seja, o Flamengo já não pega o Madureira. O Madureira, inclusive, nesse momento é o 2º colocado do grupo, até com empate, tá ficando ali com 7 pontos. O Boa Vista, que a gente venceu ontem, tem ainda 2 jogos por fazer, só que o Boa Vista tem 6 pontos. Se o Boa Vista vencer o jogo dos 2 jogos, ele vencer um jogo, ele já vai para 9, o Flamengo não vence. Se ele empatar 2 jogos aí, ele chega a 8, o Flamengo também não passa, tá? Agora, se ele perder os 2 jogos, o Flamengo tem como ganhar na última rodada e chegar a 7, ou numa vitória aí do empate só do Boa Vista, uma derrota, aí ele fecha com 7. Hoje o saldo de gols dele ali é -2, deve ficar até um pouquinho pior com uma derrota e um empate, e o Flamengo hoje tem saldo de gols -4. Aí o Flamengo teria que dar uma goleada na última rodada, que é bem provável de acontecer se o Flamengo tiver chance matemática. Só para trazer para vocês, o último jogo do Flamengo é contra o Sampaio Corrêa no Maracanã. Então aqui é um jogo que se o Flamengo botar o time titular e precisar de saldo para poder ter alguma chance de classificação, com tranquilidade dá para dar um saco no Sampaio Corrêa, que hoje é o vice-lanterna do grupo do Vasco, com apenas 3 pontos, tá? E um jogo muito importante acontece logo mais à noite, às 21h30, Nova Iguaçu e Volta Redonda. O Nova Iguaçu é do grupo do Flamengo. O Nova Iguaçu tem 4 pontos, só que o Nova Iguaçu tem 3 jogos. Ele joga em casa essa rodada com Volta Redonda, é um jogo difícil. Na próxima rodada, a equipe do Nova Iguaçu joga contra o Bangu, no Laranjão, e fecha a última rodada contra a equipe da Portuguesa no Luso Brasileiro, ou seja, o Nova Iguaçu já jogou os jogos dele contra grande, são 3 jogos contra pequeno, precisando de uma vitória para chegar a 7 pontos, e aí, eventualmente, para um saldo de gols contra o Flamengo, ou 2 vitórias para chegar ali a 10 pontos e matar a parada, ou até mesmo uma vitória e um empate e fechar o campeonato com 8 pontos. Então o Flamengo nesse momento ele seca a equipe do Nova Iguaçu e a equipe do Boa Vista. Boa Vista tem 2 jogos por fazer com 6 pontos e o Nova Iguaçu tem 4 pontos, mas tendo ali 3 rodadas ainda por disputar. Então por isso a situação do Flamengo ficou complicada. Por outro lado, o Vasco chegou ao 7º ponto e o Sampaio Corrêa tem apenas 3 e a Portuguesa, que tá jogando nesse momento aí com Madureira, tinha 1, tá chegando a 2. Então o único time que pode, fora da zona de classificação, passar o Vasco ainda é o Sampaio Corrêa, né? O Sampaio Corrêa tem o Flamengo na última rodada e o Sampaio Corrêa ainda joga nessa rodada agora contra o Maricá, tá? O Maricá o Maricá é o lanterna do grupo do Flamengo. O Flamengo pode terminar a rodada na lanterna, inclusive. Se o Maricá ganhar o jogo dele aí do Sampaio Corrêa, salta para 6 pontos e o Maricá joga em casa. Então, assim, a vida do Flamengo tá bem complicada, tá bem ruinzinha aí. Tomara que piore. E aí, a galera que tem vontade de ganhar um título para matar o tabu, independente do título que seja, mesmo o Carioca sendo um título, na minha opinião, hoje, desse tamaninho, mas é o que a galera conta, né? O Vasco não é campeão desde 2016, que foi o estadual. A eliminação do Flamengo, além da zoação, né? Da galera, caraca, vai brigar pra cair. Quem sabe que não vai, né? São quatro times no quadrangular. Porra, óbvio, né? Quadrangular com 4 times. Só cai um. Então, é um ponto escorrido de 4 times, turno e retorno ali.
e, pô, tu precisa de uma força colossal pra cair, não vai cair, sabe que não vai cair. Mas vale o registro, né? Lutou contra rebaixamento, aquela coisa toda, ficou de fora das finais. E aí eu acho que as chances do Vasco ser campeão estadual aumentam. Então, além de zoar um rival, eu acho importante a gente dar essa secadinha aí no rival. Quero te ouvir, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você vai estar secando o Flamengo aí, torcendo para os adversários, ou se você não tá nem aí, quer mais é que eles classifiquem mesmo. E se for para ser campeão, tem que ser com o Flamengo, sem Flamengo. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tem alguns outros temas muito importantes pra gente falar, mas antes lembrar vocês aí que a Golcase é nossa parceira no canal Futebolaço. Galera, tá acabando o mês, aproveite os nossos produtos, tá? Não esqueça de usar o cupom GOVASCO. Vamos ajudar o nosso clube do coração. São produtos lindos, licenciados e oficiais. Um percentual da sua compra vai direto para os cofres do Vascão da Gama. Você usa o meu cupom GOVASCO para você garantir um desconto no carrinho. Você pode ir no QR Code ou no link da descrição. Compras acima de R$200, parcela em 3 vezes sem juros. Temos as nossas garrafas Fresh. Tem essas versões aqui de 950 ml que você pode personalizar com nome e número, mas também tem esse mesmo modelo de 650 ml. A minha xodozinha é a Flip Pro. Ele é um pouco mais sofisticado, de 750 ml, e tem uma garrafa mais acessível. A garrafa modelo Urban de 500 ml, tá? Você pode personalizar igual a minha aqui, tá bom? Tem muita coisa legal. Pra galera da academia, isso faz muito sucesso com a mulherada, copo de 1 litro 120. Ele tem aqui, ó, tampa e canudo. Pode ser também pra criança, né? Bebê aqui de canudinho. Ele é bem legal. E as capinhas de celular, comprou uma, a segunda sai de graça, beleza? Vai no site da Golcase, pelo QR Code, pelo link. Use o meu cupom para garantir o seu desconto. Lembrando, galera, que não é só futebol, tem DC, tem Marvel, tem NBA, tem Naruto, tem NFL, tem Ayrton Senna, tem Stranger Things, tem muita coisa legal. Você quer presentear um parente, uma namorada, um amigo que torce para outro clube, os maiores clubes do futebol brasileiro têm parceria com a Golcase. Então, cara, só não vai comprar mesmo se não quiser. Com certeza alguma coisa vai te agradar lá. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Aproveite, o mês está acabando. Vai lá e dá essa força pro Vascão e de quebra ajuda meu trabalho também, use o nosso cupom. Dito isso, galera, vamos agora caminhar para a reta final. Queria tratar um assunto que me incomodou bastante, tá? Informação do companheiro Vene Casagrande, o Vasco tem negociação bem encaminhada para liberar em definitivo, contrato aí até 2030, o lateral direito Paulo Ricardo, que a base toda era chamada de Paulinho. Estreou ano passado. O Carioca de titular, o Vasco empatou, acho que foi com o Nova Iguaçu, não vou lembrar, Boa Vista, eu não lembro, o Vasco empatou a estreia do Carioca, ele faz o gol do Vasco, jogou bem, sempre foi um lateral agudo, habilidoso, peca um pouquinho a estatura dele, ele é mais esmirradinho, teve uma fratura na perna que também atrapalhou ele um pouco, só que parece que ele não caiu nas graças do Diniz, cara. O Vasco pegou o João Vitor Mutano, que jogou bem ontem de novo, entrou ali na lateral esquerda, pegou um empréstimo com o Nova Iguaçu aí de mais 6 meses, ele não tem mais idade de sub-20, já é jogador profissional, mas o Paulinho mesmo não tá tendo oportunidade. E aí, o Vene trouxe a informação de que ele tá indo sem custos, em definitivo pro Fortaleza, com o Vasco rachando 50% dos direitos econômicos. Tem algumas metinhas ali, que se ele bater, o Fortaleza tem que ir pagando ao Vasco aqui alguns valores, mas valores assim muito irrisórios, tá? Se ele completar 25 partidas com a camisa do Fortaleza, o Fortaleza tem que pagar 150 mil dólares ali e compra 10% dos direitos econômicos do Vasco. Se ele jogar 40 jogos, aí o Fortaleza tem que comprar mais 10% e coloca ali mais 300 mil dólares, ou seja, 450 mil dólares por esses 20% a mais, né? Os 50% o Vasco já cedeu de graça. O Vasco está se livrando do salário dele, não sei qual é o salário do Paulinho, imagino que não é alto. É um jogador que vai fazer 21 anos de idade esse ano, não tem mais idade para jogar no sub-20, já é jogador definitivamente profissional. O Vasco entende que não vai utilizar, só que por que diabos o Vasco então não fez o negócio com o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro ano passado queria o jogador por empréstimo, com obrigação de compra se ele batesse algumas metas lá, e o Vasco não quis. Não fez negócio, entende que é um concorrente, a relação com o Galo está estremecida pela situação lá do Rony, a situação da compra do Jair que o Vasco até hoje não pagou. Enfim, podia até aproveitar o Paulinho para fazer um rolo na dívida do Jair.
Acho que era uma oportunidade também, mas a gente imaginava que o Vasco ia, de alguma forma, né, esperar um negócio melhor, porque acho que o Paulinho é promissor, poderia ter emprestado ele, né, e com obrigação de compra por metas, botando um valor maior, mas assim, de graça aí, esses 20% a mais para chegar a 70 em 450 mil dólares, a não ser que o Vasco tenha olhado e falado, cara, ele não vai dar jogador, não acredito, pô, era bom na base, mas pô, cara, não tem físico, dá pra ver que tá arriscado de se perder pelo caminho, então é bom alguém levar logo de vez pra mim já me livrar desses 3 anos de contrato aí e torcer pra ele dar certo na vida e amanhã depois eu pego uma berolinha lá na frente. Só se for isso, porque o Vasco ainda fica com 30%, mesmo que eles comprem mais 20%, né, e chegam a 70%, de uma venda futura, além dessa merrequinha que pingaria aí. Mas a situação pra mim foi bem esquisita, tá? Mas não tô aqui pra duvidar do Vene, muito pelo contrário, o Vene tem uma credibilidade absurda. Ninguém é crível, sujeito a... Todo mundo é sujeito a errar, né? Mas o Vene dá notícia 95%, 98% das vezes ele acerta, tá? Então tá feito o registro, vamos aguardar a oficialização do negócio, mas o Paulinho deve ser jogador em definitivo aí do Fortaleza, tá? Para finalizar, galera, alguns assuntos importantes da entrevista coletiva que eu queria dividir com vocês aqui. O Fernando Diniz fez uma análise ali da partida. Na visão dele ali, ele acha que o Vasco se expôs um pouquinho e tomou alguns sustos, mas pelo menos não tomou gol. Vocês vão ouvir o Diniz dando a opinião dele ali sobre a partida. Ele vai explicar por que o Léo Jardim ficou de fora do jogo e o Fuzato ganhou uma oportunidade, se ele preocupa para a estreia do Brasileiro agora na quinta-feira contra a equipe do Mirassol, e também ele vai aproveitar ali para poder falar a respeito do Hinestrosa e do Brenner, se eles são jogadores que têm condições de estrear na quinta-feira pelo Brasileiro. Confere aí. Acho que é uma vitória importante, o fato de não tomar gol também conta bastante. Sabe que acho que o time na maneira da parte de criação, acho que fez uma partida boa e ofereceu algumas chances que a gente não pode oferecer e que o time deles não conseguiu aproveitar. O Léo Jardim teve uma virose de ontem para hoje, estava se sentindo muito mal e a gente optou por colocar o Fuzato e o Léo foi direto para o Rio de Janeiro. Então acho que o Léo em coisa de 1, 2 dias deve estar ok. É uma possibilidade, mas eu não sei ainda ao certo como eles estão. Eles ainda não treinaram, porque tem que assinar e a documentação ainda não... Nenhum dos dois assinaram. Trocas, coisa mais burocrática, os exames médicos do Brenner está tudo ok. O Hinestrosa, acho que hoje ele fez os exames. Talvez a gente possa tê-los, mas também possa não tê-los. A gente vai avaliar isso, vai ver se isso é possível. Primeiro a parte burocrática e depois o estado geral deles. Ele já tem trabalhado, vamos ver se é possível, né? A gente, não muitos jogadores, mas a gente está atrás, selecionando bem quem a gente quer trazer, procurar ter precisão, a gente errar pouco. Contratar, eu sempre digo, contratar é sempre difícil e com carência de recurso financeiro se torna ainda uma tarefa mais árdua. Bom, galera, eu acho que é impossível, ou quase impossível, o Hinestrosa e o Brenner atuarem. Primeiro que o Brenner chegou na sexta-feira, fez exames médicos no sábado, o Hinestrosa chegou na madrugada de sábado para domingo, né? Ele chegou 2 horas da manhã aqui no aeroporto, fez os exames no transcorrer do dia do domingo e aí o Vasco se representa hoje, né? Então o Diniz vai ter o primeiro treino com ele hoje, né? Boa parte do time tá fazendo ali recovery, né? Fazendo aquele descanso depois da partida de ontem. O time principal não, né? O time principal que vai jogar com o Mirassol, esses treinaram hoje normalmente. Os jogadores não estão nem no bid da CBF ainda, o que não quer dizer que não pode acontecer até amanhã, mas ainda não estão. E aí só para informação importante para vocês com relação a jogos, o último jogo do Brenner foi no dia 23 de novembro pela semifinal da Conferência Leste da MLS. Eles foram eliminados pelo Inter Miami, time do Messi, tomaram 4-0 e foi o último jogo do Brenner, tá? Dia 23 de novembro, hoje é dia 26 de janeiro, tem 1 mês e 3 dias que o Brenner não faz uma partida, tá? Já o Hinestrosa, ele jogou a final da Copa da Colômbia, tá? E a equipe dele foi campeã em cima do Independiente Medellín e ele jogou esse jogo. Esse jogo foi dia 17 de dezembro, tá? E ele ficou afastado dos treinos
do Atlético Nacional, porque a negociação estava muito encaminhada com o Boca Juniors. Até estava naquela situação do Boca aguardando o jogador em Buenos Aires para realizar exames médicos, e aí ele perdeu uma parte dos treinos do Atlético Nacional. Então ele não joga há quase um mês, né? Perdão, o Brenner não joga há 2 meses, falei besteira, né? Ele jogou 23 de novembro, 23 de dezembro, 23 de janeiro, desculpa. O Brenner não joga há 2 meses e 3 dias. Já o Rinestrosa, ele não joga há 1 mês, né, e 6 dias, tá? Então, eu acho 1 mês e 9 dias. Eu acho muito pouco provável que os caras cheguem agora e vão para campo. Acho que seria até temerário. Tem que treinar um pouco, se aclimatar com os companheiros, ver como é que tá a parte física deles. O Brenner ainda estava integrado ao Udinese, tava sem jogar, mas estava treinando. Já o Rinestrosa, não. Até porque o campeonato colombiano voltou recentemente, tá? Eles estavam em período de pré-temporada. Então, acho que seria prudente eles treinarem essa semana toda. O próprio jogo do final de semana contra a equipe do Madureira, acho que também não é hora de botar nenhum dos dois. Eles poderiam ter a primeira oportunidade ou no jogo da Chapecoense, segunda rodada do Brasileirão, ou na última rodada aí do Campeonato Carioca, no outro final de semana. Que aí eles teriam 2 semanas de treino com o Vasco, lapidando a parte física, o Diniz conhecendo melhor os jogadores. Mas enfim, isso aqui é a minha visão. Acho que não tem por que forçar eles no estadual. O Vasco tem um clássico com o Botafogo, de repente seria um jogo interessante, né? A 6ª rodada, o Vasco ali... Ah não, o jogo contra o Botafogo é a última rodada do Carioca. É verdade. Então, de repente, seria um jogo interessante para ver como é que eles estão para botar no Brasileiro. Mas, enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. O Diniz tem por hábito não pegar reforço e sair botando para jogar. Não é muito a dele. Ano passado o Barros demorou para jogar, o Gomes demorou para entrar no time também. É bem verdade que o Campeonato Brasileiro estava em sequência já, agora é estadual, é um pouquinho diferente, mas tem os jogos do Brasileiro aí já. Então vamos aguardar aí qual vai ser o desfecho, mas para quinta-feira eu acho que é loucura. E acho que ainda assim para o final de semana é pouco provável. Aí começa a ter uma chance mesmo maior, acho que é a partir da outra semana, ou o jogo da segunda rodada do Brasileiro ou o clássico com o Botafogo no final de semana, que é um jogo legal. Carioca, o Vasco já deve possivelmente estar classificado até lá, né, confirmando a classificação na próxima rodada, e de repente vale, né, bota lá para ver um jogo maior, pegando um adversário mais forte e tal, pode ser interessante sim. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.